Cristo escreveu Mateus, capítulo 16, tema da nossa campanha abençoada. Sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui, que tem sempre estado aqui conosco no trabalho, os irmãos que direcionam esse trabalho. Tem sempre sido uma bênção, desde que eu cheguei aqui na igreja, eu descobri que tinha esse culto aqui na quinta, eu tenho um culto aqui, e eu tenho sido abençoado, tá, irmãos? Não vai ser diferente com vocês. Aleluia! Amém? Mateus 16. Eu vou estar lendo, os irmãos me acompanham. Os irmãos encontraram, amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. É uma grande alegria estar aqui com os irmãos. Eu confesso que dá sempre um frio na barriga. Não me considero um pregador, mas eu gosto muito de falar da palavra. Então eu vou estar falando da palavra com vocês essa noite. Prometo ser bem breve e bem direto, irmãos. Quando a irmã me falou sobre o tema da campanha, os seguidores de Jesus, eu comecei a meditar nessa palavra e logo eu comecei a pensar que na época de Jesus, meus irmãos, muitas pessoas seguiam Jesus. Havia uma grande multidão que ia com Jesus para onde quer que ele fosse, ouvindo seus ensinamentos, vendo seus milagres. Nessa multidão tinha todo tipo de pessoa. Tinha os discípulos, tinha os apóstolos, tinha curiosos, tinha hipócritas, fariseus, tinha até a pessoa que viria traí-lo. E o direcionamento que essa palavra me deu foi que qual seria a diferença entre essas pessoas que estavam nessa multidão? Qual seria a diferença entre essas pessoas que estavam seguindo a Jesus naquele momento? E a diferença que me veio à mente, o Espírito Santo me disse, foi questão de fé, irmãos. A primeira diferença dos seguidores de Jesus, o que diferenciava eles era a fé. Alguns acreditavam e saíam com o seu milagre, outros não acreditavam. Havia cidades que Jesus ia, que ele fazia poucas maravilhas, porque lá as pessoas não tinham fé. Logo, é necessário que um seguidor de Jesus tenha fé. Eu imagino que essa fé venha agradar a Deus. Como diz a palavra em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário, irmãos, que nós tenhamos fé que Deus existe e que Ele recompensa as pessoas que o buscam. Ele recompensa quem o busca. É verdade. Nós temos buscado a Deus. Essa é sempre uma pergunta que eu faço. Como eu tenho buscado a Deus? Os dias são rápidos. Às vezes no trabalho não dá tempo nem de completar as tarefas que tem no trabalho. Você chega em casa, toma seu banho, vem para o culto. E onde está a nossa mente? Como nós temos buscado a Deus? E, biblicamente falando, meus irmãos, aqui há um problema para nós. Porque a Bíblia fala que todos nós pecamos. Todos nós somos destituídos da glória. Nosso estado era estarmos longe de Deus. Então, como é que nós buscamos a Deus se nós estamos longe de Deus? Se, como diz o Salmo 51 de Davi, nós nascemos em pecado e iniquidade nossa mãe nos concebe. Como é, irmãos, que nós nos achegamos a Deus? A resposta, irmãos, está na própria Bíblia. Paulo diz a Timóteo que só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. A única maneira que nós temos de buscar a Deus, a única maneira que nós temos de nos aproximar a Deus,
É por meio da pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu na cruz para nos salvar. O seu sacrifício e a sua graça nos permite estar aqui hoje, ouvindo mais da palavra dele, querendo, sedentos por aprender mais um pouco de Deus, nos aproximarmos mais de Deus. É através de Jesus Cristo que nós buscamos a Deus. É só Jesus Cristo. Jesus Cristo fala: sem Ele nada podemos fazer. E às vezes, meus irmãos, tem cultos, tem trabalhos que parece que não tem Jesus. Cultos e trabalhos que não se fala mais de Jesus. Não se fala mais do sacrifício dele por nós. O motivo pelo qual nós estamos aqui, irmãos, nossa fé veio por ouvir o que? Nós ouvimos a palavra. Nós ouvimos a palavra e tivemos fé. Fé no Filho de Deus. Fé que Jesus é o nosso Salvador e Senhor. Às vezes nós esquecemos, alguns esquecem, que Ele ainda é o nosso Senhor. Ele nos salvou, mas Ele ainda é o nosso Senhor. Então, irmãos, eu entendo pela Bíblia que eu busco a Deus através de Jesus. Eu estou aqui através de Jesus. Tudo que eu faço na minha vida é através de Jesus. E aí eu fico num impasse, irmãos. Como que eu faço para seguir Jesus? Eu ouvi no culto, eu ouvi a palavra de Deus. Eu tive fé. Eu aceitei Jesus. O Espírito Santo habitou em mim. Começou uma obra terrível, uma grande obra. Eu lembro dos dias que eu entrei para a igreja. Mudou tudo na minha vida. Muda tudo. Você fica meio sério assim, meio zeloso, e depois você vai aprendendo que não é bem assim. Mas o Espírito Santo começa uma coisa grandiosa na nossa vida. E aí entra a questão dos seguidores. Nós estamos lá seguindo a Jesus. E aí nós precisamos nos diferenciar dos curiosos. Nós precisamos nos diferenciar dos hipócritas. E só há uma maneira: é seguindo os ensinamentos de Jesus. E onde é que estão esses ensinamentos, irmãos? Talvez vocês podem estar percebendo que tudo que eu estou falando é bem básico, mas às vezes nós esquecemos do básico. Paulo mesmo falava que ele tinha que se pregar a palavra. Às vezes nós temos que nos pregar a palavra. Onde é que eu aprendo mais de Jesus? Eu aprendo mais de Jesus na palavra de Deus. Irmãos, eu não aprendo mais de Jesus num culto denominado avivamento em algum lugar, onde tem movimentos e louvores e 15 minutos de pregação. Eu aprendo mais de Jesus quando eu leio a palavra de Deus. É verdade, é verdade. Que a palavra de Deus é a palavra que Deus deixou para nós. Oh, glória! Para que nós venhamos a ter uma vida, irmãos, segundo o que Jesus nos ensinou. Para que nós venhamos de fato a ser seguidores, discípulos de Jesus. Nós temos que honrar esses mandamentos que Jesus deixa para nós. E eles estão na Bíblia. Não tem como eu saber o que Jesus deixa de mandamento para mim se eu não leio a Bíblia. Se eu não venho num culto de ensino na quarta, já que às vezes eu não tenho tempo de ler, às vezes o pastor sabe, às vezes não, né? Ele sabe muito mais, ele já leu muito mais, ele tem muito mais experiência que eu. E se eu não venho na quarta aprender, quem eu estou seguindo? O que eu estou seguindo? O que é que eu estou obedecendo? Que Deus é esse que eu estou adorando? Eu dou graças a Deus porque Ele tem tido misericórdia de nós, irmãos. Nós estamos numa igreja pautada na palavra. Aqui é pregada a palavra, é ensinada a palavra, irmãos. Quarta, quinta, domingo. E isso é muito bom para a nossa saúde espiritual. Não dá para eu seguir a Jesus sem saber o que Jesus nos manda. Verdade. E está na Bíblia. Aqui, irmãos, todo o amor de Deus, todo o plano de Deus para a nossa vida está escrito aqui, irmãos. Todos os mandamentos, tudo que a gente tem que fazer na nossa vida. Eu falo algumas vezes com algumas pessoas que eu estou conversando que é bom ser crente porque para certas situações nós não precisamos ter mais uma opinião. Tem certas situações faltar. É através da palavra que nós discernimos os espíritos.
Às vezes nós não sabemos o que a pessoa está falando, o que a pessoa está profetizando, não prestamos atenção e recebemos. O que será que nós estamos recebendo? É só a palavra que nos permite discernir. Ela é uma espada afiada. É ela que divide os pensamentos do coração. Sem a palavra, qualquer vento de doutrina pode me enganar. A gente escuta cada coisa. É verdade. E pior do que escuta cada coisa, muitas vezes a gente busca aquilo que concorda com o nosso egoísmo. A gente busca aquilo que concorda conosco. E aí a gente fala, não, ele está certo, porque ele pensa igual a eu, os dois estão errados. Os dois foram enganados. Isso pode ser muito facilmente evitado, irmãos, quando nós pautamos nossa vida na palavra, irmãos. Não é difícil. 3 capítulos por dia, você pode ler a Bíblia toda em um ano. Eu sei que cansa, né? Às vezes, mas são só 3 capítulos, 10, 15 minutos por dia. Eu confesso que eu fiquei surpreso quando eu escutei de um pregador da nossa região, que ele ainda não havia lido a Bíblia toda. Isso é surpreendente. E aí isso mostra também a misericórdia de Deus, porque Deus revela a ele umas coisas muito abençoadas, irmãos. Quando ele prega, Deus salva, Deus cura, Deus liberta. Eu acho isso interessante, porque isso, para mim, no meu caso, irmãos, eu sou necessitado de ter a palavra comigo. Eu não tenho essas revelações. Eu preciso da palavra, eu preciso disso aqui para poder falar alguma coisa. Eu preciso viver em cima do que está escrito isso aqui para poder dar um exemplo. Se eu não tenho um exemplo, como é que eu consigo vir aqui e falar sobre isso? Eu não consigo, tem gente que consegue, mas eu pessoalmente não consigo. Então, irmãos, é a palavra. No domingo, inclusive no culto das crianças, a irmã falou sobre João 15:14. Está escrito: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Então, mais do que seguidores de Jesus, nós podemos ser amigos de Jesus quando a gente segue os mandamentos. Não são os louvores, não são. Isso aí faz parte da nossa entrega. Mas nós somos amigos de Jesus quando nós seguimos os mandamentos. A irmã falou do Salmo 1. Bem-aventurado o irmão que não se assenta na roda dos fofoqueiros, não se detém no caminho dos malfeitores. O versículo que vem depois é: antes tem o seu prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, e nela medita de dia e de noite. Irmão, se a gente não medita nisso aqui de dia e de noite, o nosso inimigo, irmãos, ele está aqui, ó. Ele fica botando caraminhola, ele não para. A palavra mesmo fala que ele está ao nosso derredor, procurando a quem tragar, e ele não para. Jesus venceu a tentação pela palavra. Não foi por um emocionalismo, irmãos. Não foi porque ele sentiu um arrepio. O irmão, o pastor Cláudio Calais, ele fala em uma das suas pregações que arrepia até o ar-condicionado faz você sentir. E depois? Depois quando você vai embora, e no outro dia, será que aquilo causou uma mudança na sua vida, irmãos? Jesus fala: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Fizerdes o que eu vos mando. O que Jesus nos manda? Está aqui na Bíblia. Tem 4 evangelhos, tem livros do Antigo Testamento que nos deixam orientações muito importantes. Tudo que está escrito aqui foi escrito para o nosso ensino. Está escrito em Romanos. Tudo que está aqui foi escrito para o nosso ensino. Toda palavra divinamente inspirada ela é boa para ensinar a gente. Toda boa obra. Então é aqui que eu encontro os mandamentos de Jesus. Jesus vem, começa seu ministério terreno, faz lá o sermão da montanha. Nós conhecemos como bem-aventuranças, eu não vou entrar nesse mérito. E ele fala no capítulo 10 de Mateus sobre a missão dos seus apóstolos. Deixa variadas instruções para a nossa vida. Instruções essas que a gente não consegue saber apenas ouvindo.
Nós somos confrontados pela palavra. Às vezes uma pessoa vai falar conosco e não vamos dar crédito a ela, mas nós damos crédito à palavra, porque nós somos seguidores de Jesus. Nós somos seguidores de Jesus. E uma dessas orientações, ele deixa aqui uma repetição no capítulo 16, Mateus escreve uma repetição, que é justamente na questão da renúncia. A questão da renúncia é uma questão de grande importância na vida de um seguidor de Jesus. Jesus deixa isso como orientação, mas ele também deixa um exemplo. A palavra fala que ele se despiu da sua glória, ele se esvaziou de si mesmo, ele renunciou o seu poder de Deus para vir aqui, por causa do sentimento que estava proposto a ele. Estava proposto a ele que a nossa salvação, por causa da nossa salvação, ele se esvaziou. Ele deixa esse exemplo para nós, para que nós venhamos a nos esvaziar, irmãos. E é disso que essa palavra fala. Eu queria falar um pouco mais essa noite sobre renúncia. Glória a Deus. Jesus nos deixa um ensinamento nesses versículos sobre renúncia. Ele começa falando, se alguém quiser seguir a Jesus, né? Que se renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Isso é renúncia. E como é que deve ser a nossa renúncia? Como é que deve ser negado? O que é negar-se a si mesmo na nossa vida hoje? E em poucas palavras, irmão, porque eu falei que eu ia ser breve, eu entendo que a nossa renúncia tem que ser tirar da nossa vida tudo que compete com o tempo que nós deveríamos estar dando para Jesus Cristo. Tudo que entra em uma competição com o tempo que nós deveríamos estar dando para Jesus é uma coisa, um forte candidato a algo a ser renunciado. Renunciar coisas, renunciar a nossa própria vida por amor de Deus e para serviço de Jesus. É verdade. Renunciar para obedecer os seus mandamentos que estão na palavra. Renunciar, irmãos, certas coisas que nós carregamos a vida toda, coisas que eram a nossa própria vida. Mas hoje nós entendemos pela palavra que essas coisas se tornam ídolos. Elas se tornam maiores que Deus na nossa vida, irmãos. Você vai falar com uma pessoa, irmão, para com isso. Deixa esse futebol de lado. Não consigo. Não consegue viver sem, você não consegue viver sem o esporte ou sem Deus. O que será que você de fato não consegue viver sem? Será que é tão difícil? A palavra vai dizer que os mandamentos não são duros. João fala sobre isso. Os mandamentos não são difíceis para nós. A obediência não é difícil. Obediência à palavra. E sobre renúncia, eu penso nos dois principais mandamentos que Jesus deixa para nós. Ele fala: ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Para amar a Deus com todas as nossas forças, eu não posso deixar minha força em outro lugar. Eu não estou amando a Deus com todas as minhas forças, se parte da minha força fica em alguma coisa mundana. Não estou falando sobre trabalho, tá, irmão? A gente precisa trabalhar, nosso trabalho edifica a nossa casa, nosso trabalho cuida da nossa família, e a palavra vai dizer que quem não cuida da sua família é pior que quem é infiel. Verdade. Então nós precisamos trabalhar. Eu digo outras coisas, irmão. Nosso tempo livre, como nós temos gastado nosso tempo livre, como tem sido o nosso esvaziar. Também não pode ser extremo, né, irmãos? Igual tem pessoas que largam tudo, vão viver num monte. Irmãos, a gente tem que ter bom senso, certo? A palavra vai nos ensinar isso. Mas nós temos que viver para Deus e para servir o próximo. São os dois principais mandamentos. Segundo Jesus. Jesus fala que os dois mandamentos mais importantes são esses. E desses dois mandamentos provém toda a lei e os profetas. Apenas amor. Você ama a Deus de toda a sua força e ama o próximo, você cumpriu a lei.
E olha, é um negócio difícil, é um negócio complicado. Eu não sei se houve um dia que eu amei a Deus com todas as minhas forças. Não sei se houve um dia que eu amei o próximo como a mim mesmo. Não sei se houve um dia que eu não pequei nesses dois pontos. E mesmo assim Deus tem misericórdia de nós, pelo sacrifício de Jesus. Nós somos libertos, nós somos justificados pelo Senhor. E por isso nós melhoramos dia após dia, irmão. Nós procuramos, pouco a pouco, renunciar dessas coisas. E o que de fato nós renunciamos? Primeiramente, nós renunciamos ao pecado. O pecado nasce da nossa própria vontade, irmãos. Porque quando nós estávamos no mundo, nós éramos escravos da nossa vontade. Eu tinha vontade, eu ia lá e fazia. Está errado? Está. Mas eu fazia a minha vontade. Eu era escravo de fato. Não se deixe enganar. Muita gente vai falar que nós não somos livres. Nós somos livres. Eu sou livre da minha vontade pelo sangue de Jesus. Eu fui liberto. Cada um aqui foi liberto. Cada um aqui sabe o que Deus tirou da vida, o que Deus libertou. Não é diferente. Quem está perdido é quem é escravo da sua própria vontade. Então, primeiramente, irmãos, para seguir a Jesus, eu renuncio o pecado. Renuncio o pecado é crucial. E depois, num nível mais baixo, numa escala mais baixa, eu renuncio, irmãos, coisas lícitas, mas que não convém. Veja bem, irmãos, veja bem. Coisas lícitas, mas que não convém. E aqui a gente já começa a falar de cruz. Porque, meus irmãos, cada um é tentado de uma maneira. Cada um passa por um processo diferente, irmãos. Então, às vezes, uma coisa que é simples para mim é um problema para o outro irmão. E às vezes uma coisa que um outro irmão faz, que ele pode fazer, eu não posso. Eu não posso. E aí entra o nada a ver, né? Muita gente vai falar, não, isso não é nada a ver, tal pessoa faz. Irmãos, tal pessoa pode. Às vezes tal pessoa pode, às vezes não é problema para tal pessoa. Aquilo lá não entra na vida espiritual dela. Não toma o tempo de Jesus na vida dela, mas toma na sua. É isso que é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que estar preparado para ouvir a voz de Deus falando o que é que nós temos tirado da nossa vida. E só há um jeito de discernir, irmãos, a voz de Deus da nossa própria voz, nosso coração enganoso, é através da palavra. Se eu não estou lendo a palavra, eu vou achar que é Deus falando e eu vou sair fazendo várias coisas que eu não deveria, que são lícitas, mas não convém que eu faça. É uma das coisas que eu tenho que aprender a renunciar. Eu vou dar um exemplo da minha vida, não gosto de dar exemplos, mas nesse caso eu acho que eu praticava um esporte antes de entrar para a igreja. Eu atirava com arco, eu gostava de atirar com arco. Eu ia todo sábado, 5 horas da manhã eu levantava, pegava uma águia branca, ia para a Vitória, 4 horas da tarde eu voltava, no domingo, 5 horas da manhã eu ia para a Vitória, 4 horas da tarde eu voltava. A minha vida rodava em volta daquilo. A minha vida se resumia aquilo. Eu trabalhava de segunda a sexta para poder pagar o ônibus, o lanche, as contas de casa também, né? O aluguel, porque não tá fácil para ninguém. E o dinheiro que sobrava ia tudo uma águia branca no lanche para ir lá tirar. Veja bem, Jesus me buscou. Glória a Deus! Jesus foi lá e me buscou. Não sei o que aconteceu. Um certo dia eu cheguei nesse águia branca em Aracruz e falei, eu não preciso ir na igreja. Fazia uns bons 20 anos que eu não vim aqui. Porque eu fui criado aqui. Fazia uns 20 anos, eu tenho 31 anos. Fazia uns 20 anos que eu não vim aqui, eu decidi vir. E eu nunca mais saí. Oh, glória! Porque Jesus é fiel. Jesus fala como? Aquele dia foi pregada a palavra, eu me arrependi, venho me arrependendo até hoje, não parei de errar ainda. Não sou nenhum super-homem, creio que ninguém aqui é. Mas nós
De pouco em pouco nós anunciamos a certas coisas. E Aleluia. a minha vida vive em volta daquilo. Isso era questão de outubro, mas chegou em dezembro, irmãos. Eu não podia vir na IBD, porque domingo eu pegava um ônibus e embora. Não podia vir na IBD, não podia fazer o discipulado. Eu falei, Deus, vou deixar isso para lá. Vou fazer o discipulado aqui, não vou mais. Fiz o discipulado todos os dias, um depois do outro. Fiz o batismo. E sabe o que é interessante, irmãos? Não fez falta. Não fez falta, porque Deus honra. Deus honra nossas renúncias. Tem coisas na nossa vida que a gente acha, eu quero parar, é difícil. Irmãos, larga de uma vez. Você vai ver que é bem melhor. Alguns de vocês vão ter exemplos na sua vida, coisas que vocês não viviam, eu sei que você largou, fez diferença nenhuma. Porque Deus preenche esses vazios de nossa alma. Ele cura esses vazios, irmãos. Ele enche com uma graça sem fim, irmãos. Uma vontade de seguir a Ele, uma vontade de estar aqui numa quinta-feira, todo mundo cansado, mas estamos aqui, irmãos, ouvindo a palavra, falando um pouquinho do amor de Deus, irmãos, louvando, oferecendo louvores, irmãos. Porque não tem nada melhor que isso. Você pode ter certeza, irmão. O que você tem na sua vida hoje está difícil de renunciar. A hora que você largar, irmãos, Deus vai honrar isso. Deus vai honrar isso, Ele vai te curar, Ele vai te dar uma alegria, Ele vai te dar mais paz do que você jamais imaginou, irmãos. Tem muitas dessas coisas listas que não convém, que está tirando a nossa paz, irmãos. Está tirando a nossa paz. Vamos continuar, irmãos. E aí ele fala, tome a sua cruz e siga-me, né? E aí eu vejo que muita gente, irmão, foge da sua própria cruz. Deus chama para a obra, Deus chama para trabalhar, para servir, irmãos. E a pessoa tem fugido da sua cruz, irmãos. Tem fugido da sua cruz. A palavra vai dizer que ou a gente serve a Deus com alegria, em Deuteronômio 28, ou nós serviremos o nosso inimigo, irmãos, com fome, sem casa, nus. É uma maldição do monte. Teve uma campanha, né, das 7 bênçãos há um tempo atrás, e quando o pastor Pedro Paulo Garcia esteve aqui para pregar, ao invés de pregar sobre as 7 bênçãos, ele pregou sobre as maldições que vêm se você não seguir os mandamentos de Deus, irmãos. Sirvam, meus irmãos, a Deus com alegria, irmãos. Aleluia. Sirvam a Deus com alegria. O jugo de Jesus é suave. Não troque o jugo suave de Jesus pelo jugo de ferro do mundo. Larga essas coisas. E então ele fala, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. O próprio Jesus fala, irmãos, que é necessário que a gente nasça de novo. E quando a gente nasce de novo, a gente deixa o velho homem para trás e vive uma nova vida como uma nova criatura. E tem gente, irmãos, que como a palavra fala aqui, que tenta salvar o povo do velho homem ainda, fica lá, quer tirar o povo, não deixa ele afundar, irmãos. Deus dá para a gente uma nova vida, um novo coração, deixa aquilo tudo para trás, irmãos. Viva uma nova vida, uma nova história em Deus, irmãos. Você vê a juventude, irmãos. Juventude de pessoas na igreja não querem batizar. Não querem batizar porque sabem que vai ter que denunciar certas coisas. Vai começar a ser chamada a atenção. Irmãos, nós já fomos batizados em Jesus Cristo para arrependimento. Nós já estamos em obediência. O batismo nas águas é a gente publicamente confessar isso para o mundo. E muita gente corre disso ainda. Como é bom estar sob a liderança espiritual de homens de Deus, irmão. Essa liderança está em obediência ao corpo de Cristo. Como facilita a vida, irmãos. A pessoa falar, isso está errado. Eu falo, amém, está errado, você muda, você segue. Aquilo te dá uma paz. Verdade. Ao invés disso, você está lá, você sabe que você está fazendo errado. Está com roupa que não deveria estar usando.
Está com companhias que você não deveria estar. O que isso tem trazido para a sua vida? As coisas temporárias, irmão. Coisas que Jesus fala. Ajunte onde o ladrão não rouba, onde a traça não pega. Ajunte tesouros no céu, irmãos. E muitas vezes a gente fica preocupado em ajuntar tesouros aqui na terra. Fica preocupado em ajuntar amizades que não trazem nada para a nossa vida. Atividades, irmãos, que vai passar 5, 10 anos, aquilo vai ficar para trás, vai ser uma memória. Enquanto isso, irmão, você podia estar em obediência. Se Jesus voltar e você não estiver conservado com Deus, irmão. E aí o que acontece? Todo esse trabalho aqui em vão, todo culto que você vai, todo sacrifício que você faz em vão, porque naquele dia Jesus vai olhar assim: não vos conheço. Já pensou que tristeza, irmãos? Você vai falar: mas Jesus, eu ficava na porta, estava lá todo culto. Aí eu trago para mim essa. Estava lá: não vos conheço, vós que praticam iniquidade. Jesus eu era líder, Jesus eu era regente, Jesus eu era professor de EBD, eu estava no EBD, Jesus eu ajudava com louvor. Não vos conheço. Porque a gente não quer deixar para trás certas coisas, quer salvar aspectos da nossa vida anterior, quer ficar tentando salvar a nossa vida, ao invés de simplesmente largar, como Jesus fala. Quem largar ela vai achar a sua vida, irmãos. E é isso que a gente tem perdido. Jesus fala também: deixa os mortos sepultarem a si mesmo. Às vezes a gente fica fazendo alguma festa, fazendo uma comemoração, vamos botar assim, fazendo um velamento do velho homem, e fica lá: não, devagarinho, só mais um pouquinho, irmãos. Deixa o morto se sepultar, larga tudo e segue Jesus, irmão. Larga tudo e segue a sua palavra. Não tem coisa melhor, não tem maior paz, irmão. Você está em paz com Jesus, seguindo os mandamentos dele, renunciando às coisas do mundo, irmãos, para viver uma vida com Deus, seguindo, sendo um discípulo de Jesus. E ele fala também no 26, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que proveito você vai ter, que essa amizade vai dar para você, irmãos. Esse negócio no seu trabalho que é errado, vai dar para você. É errado não, às vezes é até nisso, só não convém que você esteja fazendo. Que proveito é esse que ele vai te dar, irmãos? Meus irmãos, eu falei do versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, que é requerido de nós, é necessário que a gente creia em Deus, e que Ele dá a recompensa, irmãos, para quem o busca. A recompensa maior nossa, irmãos, é ter o nome no livro da vida, irmãos. Muitas vezes a gente não vai ver nada aqui acontecendo. Muitas vezes a gente vai aceitar Jesus e vai nos trabalhos, irmão, e nada muda, mas a gente sabe, irmão, que a gente está tendo um tesouro no céu. A gente sabe que nós estamos mantendo nosso nome no livro da vida. Nós não podemos nos salvar, irmão. Nada que a gente fizer aqui vai nos salvar, irmão. O esporte não vai te salvar, irmão. Essas amizades questionáveis não vão te salvar, irmão. Netflix, Instagram não vai te salvar. Tem gente que até usa o Instagram para coisas boas, do trabalho, para obra, mas é meia hora. As outras 3 horas lá, que tempo é esse? Você podia estar fazendo alguma coisa, aprendendo mais de Jesus, irmão. A nossa situação é desesperadora. Nós precisamos de Jesus, irmãos. Nós precisamos buscar Ele a todo tempo. A gente vem no culto, irmãos. Nós entregamos tudo, amém, glória a Deus, ouvimos a palavra, mas isso tem que criar uma mudança em nós muitas vezes, amanhã, sabe? Eu falei sobre 3 capítulos por dia, é muito, lê um, começa abre o livro de João, lê o livro de João, é um evangelho que João explica muito bem o que Jesus fala, nos outros ainda fica aberto alguma interpretação, mas em João
ele fala, Jesus falou isso e ele quis dizer isso. É um ótimo começo do capítulo. Depois é 2. Não adianta você querer começar como se você já fizesse aquilo a sua vida toda. Irmãos, busque que nós podemos buscar a Deus. Nós possamos buscar a Deus. Porque Ele dá a nossa recompensa. Porque naquele dia, irmãos, Deus vai vir e vai julgar nossas obras, vai dar a cada um aquilo que a pessoa ganhou, irmãos. O que nós temos ganhado? Se nós não renunciamos das coisas do mundo e nos enchemos das coisas de Deus, tudo aqui vai passar, irmãos. Nada aqui vai ficar, irmãos. Só o que a gente ajuntou no céu, irmãos. Que isso seja um aviso, irmãos. Jesus nos salvou, ainda salva, libera. Jesus cura. Ele dá a recompensa àqueles que buscam. E Ele leva para o céu. Mas para ser seguidores de Jesus, nós temos que estar firmes na palavra. Firmes na palavra. E há muitas coisas que nós temos que renunciar, irmãos. Eu oro a Deus que Deus continue nos comunicando, nos incomodando, falando, olha, isso aí está errado na nossa vida. Usando, irmão, amigos, usando professores, usando chefes, usando até ímpio. Uma coisa que eu não gostava e agora eu passei a gostar, quando o ímpio chega e fala assim, uai, você não era crente? Eu falo, rapaz, amém, porque eu sei que aquilo ali foi uma atitude que eu não deveria ter tido naquela hora, e eu glória a Deus por isso, que Deus usa até o ímpio para nos corrigir, nos botar no caminho, que Deus continue tendo misericórdia de nós, irmãos, que nós somos os mais necessitados, irmãos, que Ele continue comunicando para nós através da palavra, irmãos, o caminho que Ele tem para nós, o caminho que Ele quer que nós andemos. Por isso eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Tenho passado muito mal esses dias, mas para honra e glória do Senhor, melhorei bastante essa semana e estamos firme e forte aí. Amém? Amém. Em Jesus.